Olha, eu vou chegar aqui, eu vou cobrir aqui, para chegar aqui a um minutinho aqui, ao ministro Rogério. Me perdoe só interromper, mas o ministro aqui, como tem essa agenda, mas é rapidinho para a gente não perder essa oportunidade de saudá-lo. Ainda há pouco, tanto o deputado Laércio como o deputado Bosco registrando as suas visitas ao estado de Sergipe. Em tão pouco tempo, no espaço de tempo, é um nordestino e nisso exclusivo pesa muito, eu acredito que sim, esse olhar diferenciado. É isso, esse sangue nordestino realmente influencia nessas medidas, nessas novidades que o senhor traz para a gente. Ministro, bom dia, seja bem-vindo ao nosso estado. Bom dia. Na verdade, é a nossa missão. Nós somos ministros do Desenvolvimento Regional. E a principal ação do nosso ministério é enfrentar desigualdades regionais. O campo onde essas desigualdades estão mais evidentes é o Nordeste brasileiro. Nós temos em torno de 30% da população e pouco menos de 14% da renda nacional. Então é natural que o nosso olhar se volte com uma atenção maior para esta região. Nós estamos numa missão que nos foi mandatada pelo presidente da República, pelo Bolsonaro, uma missão de literalmente abraçar o Nordeste. A nossa intenção é, ao longo desse período, fornecer a infraestrutura necessária para a emancipação hídrica, ou seja, permitir que a população do Nordeste, em especial do semiárido, tenha condições de depender cada vez menos, né, dos programas assistenciais, no que tange principalmente a questão da oferta de água de qualidade. Então, hoje nós estamos em Aracaju, mas essa é uma jornada que começou na segunda-feira passada, lá em Minas Gerais, no norte de Minas, né, na nascente do Rio São Francisco, que é esse rio de integração nacional, e que é concluída aqui hoje, né, na foz do rio. Literalmente percorrendo os 8.830 quilômetros. Em cada um desses estados, nós estamos fazendo anúncios de obras, de modernização de marcos regulatórios, né, de integração na questão hídrica, mas principalmente centralizando a ação do nosso ministério na questão da água, porque as águas brasileiras são o nosso mais importante bem. Precisa ser cuidada, né? Precisa ser revitalizada, precisa ser olhada com carinho para que não falte para gerações futuras. Ontem nós começamos o nosso périplo aqui em Sergipe, né? Visitando uma estação de tratamento de esgotos no município de São Cristóvão, aqui um dos municípios da região metropolitana. Hoje nós iremos entregar uma estrutura em Japoatã. Em seguida, nós iremos fazer uma série de anúncios ligados à questão da revitalização do rio e também do canal do Xingó. Nós estamos concluindo esse projeto executivo e a nossa intenção é licitá-lo, a obra física, no final desse mês de novembro, princípio do mês de dezembro, né, para termos aí a condição de fazermos já no próximo ano a primeira etapa, né, que é a captação lá em Paulo Afonso e pelo menos 50 quilômetros de canais iniciais, né, até, eu acho que é Poço Redondo, se eu não me engano, no município, né, e a partir daí tornar irreversível essa obra tão importante para Sergipe, uma vez que boa parte dos mananciais que hoje abastecem a população de Sergipe estão estressados, né, e 70% deles não têm a possibilidade de serem ampliados. Então, é uma obra para o futuro, levando em consideração as necessidades do presente e uma aspiração histórica da população de Sergipe, a partir, inclusive, de uma das figuras mais singulares que passou aqui na história de Sergipe, que foi o governador João Alves, que, sem dúvida nenhuma, defendia muito essa pauta. Agora, o senhor citou coisas assim muito importantes e que cria nós e o nordestino muito carentes, e o senhor é um nordestino, mas assim, nosso estado mesmo é para
promessas, expectativas vêm e vão e as coisas não andam. Eu estou citando agora, fazendo até comparativos aos Estados vizinhos. Enfim, sem querer agora atrás dos responsáveis, mas assim, as garantias de que realmente dessa vez a coisa que vai andar, que esse canal vai desencantar. Você fala do Xingó? Bom, nós temos um histórico nesses pouco mais de 2 anos à frente do Ministério de realizações que, me permitam, não tem comparação nos últimos 50 anos. Né? Nós nos deparamos, por exemplo, com a transposição do São Francisco, uma obra que se arrastava 16 anos, e nós não apenas a concluímos, a último trecho da obra física do São Francisco foi inaugurado quarta-feira passada, que é um canal entre as barragens de Engenheiro Ávidos e Caiçaras, na Paraíba, como também demos uma velocidade e uma atenção a esta obra que não existia em tempos pretéritos. Né? Nós literalmente pegamos o touro pelos chifres, né? Porque entendemos a necessidade de que o semiárido nordestino pudesse ser contemplado com essa dádiva que é a água, né? Nós licitamos o canal do Apodi, que é o trecho 4, né, da transposição, e as obras físicas já se iniciaram. São 700 mil pessoas que vão ser beneficiadas na Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. E esse trecho há 16 anos era esperado. Desde o início da transposição, a obra era aguardada e sequer o projeto executivo havia sido concluído, né, que permitiria, né, a licitação. Nós não apenas fizemos o projeto, como licitamos a obra e já iniciamos a obra. Né. Demos a ordem de serviço do Canal do Salgado, que é uma outra obra importante para mais de 500 mil cearenses. Essa obra também, esperada há quase 40 anos lá no Ceará, tornou-se uma realidade. Né. Anunciamos e demos a ordem de serviço para o projeto executivo do canal do Sertão Baiano. Sai ali de Juazeiro e percorre aquele sertão árido da Bahia, passando ali pela terra de Antônio Conselheiro, né, e permitindo a perenização do Vaza Barris, que inclusive chega até Sergipe, né? É uma ação histórica naquela região. Nós estamos concluindo a barragem do Oiticica, no Rio Grande do Norte, começou em 1952, na época que Getúlio Vargas era presidente da República. Mas veja o quadro, né, de falta de compromisso que governos anteriores tinham com obras importantes, né, para emancipar a população nordestina. Nós concluímos em menos de 2 anos e meio, uma das mais importantes obras hídricas de Pernambuco e do sertão nordestino, que foi o canal do Agreste Pernambucano. O canal de mais de 70 quilômetros, saindo ali de Sertânia, Arco Verde, vai permitir que 2.200.000 pernambucanos tenham água tratada nas suas residências. E uma obra de 1,6 bilhão, dos quais 1,4 bilhão foram aportados neste governo do presidente Bolsonaro. Nós concluímos o trecho 4 aqui do canal do Sertão Alagoano, da vizinha estado do Alagoas. Foram 114 milhões de reais. Na verdade, mais 170 milhões de reais para 113 mil alagoanos. Também um trecho que se arrastava já há quase 6, 7 anos. Então, eu estou lhe dando alguns exemplos de que nós temos um histórico de pegarmos cultura pelo chifre. Né? Nós temos uma decisão, que é a decisão do presidente Bolsonaro, de priorizar essa ação de emancipação do Nordeste brasileiro, porque entendemos que as políticas públicas precisam necessariamente serem políticas do Estado. Nós não temos nenhuma dificuldade em concluir obras iniciadas em outros governos, mas ao mesmo tempo a preocupação de iniciarmos obras que são complementares. Porque a transposição tem 2 canais, 500 quilômetros, mas tem 1.500 quilômetros de canais acessórios. A gente está falando de 2.000 quilômetros de canais. É a maior obra hídrica em construção no mundo. Então nós vamos não apenas licitar a obra física, como vamos iniciar a obra já no próximo ano. Né? Como se trata de uma licitação por menor preço, o que nós vamos fazer é tentar diminuir em menor espaço de tempo possível as eventuais demandas judiciais que poderão ocorrer.
mas o período são 15 dias corridos, 15 dias úteis. Então, se nós fizermos a licitação no final do mês de novembro, é o dia 15, 17, a gente tem condição de homologar. Vamos botar no limite dia 30 de dezembro que a gente homologue a obra. Então, no final do mês de janeiro, fevereiro, a gente já tem condição de ter aí o canteiro de obras instalado, com 2, 3 meses, e iniciarmos esse primeiro trecho. Nós temos aqui o deputado Bosco, o deputado Laércio, que aqui representa a bancada de Sergipe, né? Ontem me ligaram o deputado Agostinho e o deputado do MDB, Fábio Reis. Né? Estaremos daqui a pouco com a senadora Maria do Carmo. Todos eles no mesmo sentimento de trabalhar em um orçamento da União este ano, para que nós não tenhamos solução de continuidade no cronograma físico-financeiro do ano subsequente. Porque após a licitação, nós faremos isso por RDC, né, que é o regime diferenciado de contratação, justamente para impedir que aconteça o que aconteceu em tempos pretéritos, né, aqueles aditivos intermináveis, né, sobre preços, né, indícios de corrupção, paralisações por parte do Tribunal de Contas da União e obras que precisam ser terminadas porque a população quer a satisfação dos seus impostos garantidos. Então nós estamos fazendo, inclusive, com a modalidade que vai impedir esse tipo de situação. Então, uma coisa muito positiva quando o senhor diz, porque é um problema sério com obras públicas, exatamente isso. Esses aditivos e a continuidade, as paralisações, e aí realmente causa uma frustração muito grande na população. E como o senhor usou um termo muito importante, que é uma palavra-chave, eu acho que toca bastante a gente, que é a emancipação do povo nordestino, muito refém, né? de políticas e de muito auxílio. E o povo tem um povo que tem condição de desenvolvimento, uma região que tem um potencial imenso. Olha, apesar de parecer uma frase assim que todos falam, mas me parece que retrata bem o sentimento que o governo do presidente Bolsonaro tem em relação à região Nordeste, né? Na nossa opinião, e eu que sou nordestino do Rio Grande do Norte, tenho essa convicção, o Nordeste não é problema, o Nordeste é a solução. O que a população do Nordeste precisa é de ferramentas e oportunidades. É claro que as demandas são enormes, né? Até porque nós temos aí talvez umas centenas de anos em que os governos que se sucederam não olharam o Nordeste da maneira que deveriam ter olhado. Mas, na medida do possível, nós estamos elegendo essas prioridades e tentando equacioná-las com políticas de Estado. Porque é uma diferença da política de Estado da política de governo. A política de governo serve a um governo de ocasião. A política de Estado serve à sociedade. E ela perdura, ela tem longevidade. E eu não tenho dúvida nenhuma, pelo que eu tenho testemunhado, aonde eu tenho ido, que não há um povo mais operoso, mais generoso, mais trabalhador, mais inovador, mais resiliente do que o povo nordestino, que é o sal da terra. A partir do Nordeste se fez o Brasil, né? Foi do Nordeste que saíram os brasileiros que edificaram Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, que colonizaram a região amazônica. Então nós somos o alicerce desse país e dessa nação. Então é esse sentimento de natividade, de brasilidade que nos inspira. Só um questionamento em relação ao marco do saneamento, né? Então, divisor de águas até em relação a essa política de desenvolvimento, é importante também esse envolvimento dos governadores, de bancadas, para que realmente... Eu citaria pelo menos 4 marcos regulatórios que vão impactar fortemente o Brasil nos próximos 5 ou 6 anos, que são frutos dessa política de emancipação da região do Nordeste e das regiões bem desenvolvidas do país. O primeiro, o marco do saneamento, né? Pela liderança do presidente e por um congresso reformista, nós conseguimos destravar mais de 8 anos de negociações que se arrastavam no parlamento brasileiro. Em apenas um ano, é importante que os seus ouvintes marquem essas minhas palavras, nós saímos de um investimento histórico de pouco mais de 6 bilhões de reais para 68 bilhões de reais. São 11 vezes mais. Então nós estamos falando de um crescimento geométrico fruto da segurança jurídica e da previsibilidade
de uma alteração legislativa que permite que a iniciativa privada, ombreada com o poder público, possa ajudar o país a resolver esse desafio que é de todos nós, a universalização do tratamento da água e do esgoto no Brasil. O segundo marco, que nós estaremos anunciando provavelmente hoje, né, é um decreto que o presidente faz regulamentando a medida provisória 1052 convertida em lei, né, onde nós criamos um fundo estruturador de projetos. O que é isso? Em 2017, o então governo do presidente Temer criou o FEP, que é o Fundo Estruturador de Projetos, que é administrado pela Caixa Econômica, com 180 milhões de reais. 17, 18, 19, 20, 21, 5 anos. Nesse período, provavelmente 300 de projetos foram financiados por esse fundo. Prefeituras têm dificuldade de ter pessoal técnico qualificado e recurso para fazerem projetos que se ponham de pé, né? Projetos que tenham uma condição técnica, ambiental, de governança, né? Projetos que possam ser absorvidos pela iniciativa privada ou por parcerias diversas. 180 milhões, 5 anos. Este fundo, que o presidente assina um decreto de regulamentação, já nasce com 750 milhões de reais. Então ele é 6 vezes maior do que o fundo anterior. Por que isso? Porque só o nosso Ministério do Desenvolvimento Regional tem uma carteira potencial de 1 trilhão e 100 bilhões de reais de investimentos. São 700 bilhões na área de tratamento de água e esgoto, são mais de 100 bilhões na área de resíduos sólidos, são mais de 60 bilhões na área de iluminação pública, são mais de 200 bilhões na área de mobilidade urbana, são mais de 150 milhões na área de infraestrutura hídrica, emancipação de perímetros irrigados. Aliás, o primeiro leilão vai ocorrer em fevereiro, que é o Baixio do Irecê, né, aqui na Bahia. Nós pretendemos dar funcionalidade a uma área que vai gerar mais de 150 mil empregos no interior da Bahia. O terceiro marco é o novo marco hídrico, que a exemplo do marco do saneamento, vai permitir que nós tenhamos uma condição de atração da iniciativa privada para fazer grandes obras estruturantes, como, por exemplo, o Canal do Sertão Baiano, que deve custar quase 5 bilhões de reais. A água é um bem inalienável, um direito do cidadão. Ele não pode ser comercializado, mas a abdução da água, ou seja, a captação, o tratamento da água, o transporte da água, a energia que é despendida para fazer através de bombas de recalque, a transposição de bacias. Então há um custo que ele é traduzido na tarifa que é cobrada pelas companhias de saneamento de água no consumo que cada cidadão tem na sua residência ou cada empresário tem no seu perímetro. Então, na hora em que você dá segurança jurídica, que você estabelece regras claras, você traz o investidor privado para investir nessas grandes obras estruturantes e passa para eles a condição da outorga, ou seja, o direito da comercialização desse transporte. Por isso, nós queremos fazer um processo de integração das grandes bacias hidrográficas brasileiras para dar, de uma vez por toda, ao Nordeste do Brasil, a segurança tão desejada e que já foi objeto de realização em vários países do mundo. Eu vou parar por aqui, senão não consigo falar com o nosso amigo, tá? Mas eu quero agradecer. Está no seu radar ser governador do Rio Grande do Norte? Não, está no meu radar ser um bom ministro. Obrigada, ministro. Narciso, eu estiquei aqui um pouquinho e eles estão já há um tempinho aqui sinalizando a assessoria também para uma reunião, entendeu? Então não havia condição. Ok, Narciso, já estou aqui já. Tranquilo, você fez a pergunta que eu iria fazer e acrescentar só mais uma com relação à situação econômica do governo, mas parabéns pelo trabalho, Magna Santana. Está na lista, Narciso, principalmente essa situação realmente bem lembrada, econômica, enfim, e até do próprio presidente, né, que vem atravessando. Mas parabéns pelo trabalho aí, Magna. Conversou com todos os atores, trouxe bastante informações, os ouvintes aqui satisfeitos e elogiando bastante esta entrevista do ministro Rogério Marinho com exclusividade aqui no Jornal da Fã. Exclusivo.
Vamos a um rápido intervalo comercial e a gente retorna com mais informações aqui no Jornal da Fã, o espaço democrático do Rádio Sergipano, que sempre ouve a todos. E acabou de ouvir com exclusividade o ministro do Desenvolvimento Regional do governo Bolsonaro, Rogério Marinho, com Magna Santana, exclusivo, direto da Zona Sul de Aracaju, ministro que tem uma longa agenda hoje aqui em Sergipe. Não sai da sintonia, a gente volta já já.